meu nome é Cassandra Wilson e tenho 31 anos. Deitei-me ao pé da escada fria do hospital, com a dor irradiando por cada centímetro do meu corpo. Com a visão turva, vi minha irmã Bria sorrindo para mim. Você mereceu, sussurrou ela. Meus pais passaram correndo por mim imediatamente, abraçando-a enquanto ela começava a chorar na hora certa. Foi um acidente, né, Bria? Perguntou meu pai, nervoso. Tentei falar, mas não consegui por causa da dor lancinante. Foi quando notei a enfermeira-chefe Marlene olhando para a câmera de segurança, com o dedo já apertando o botão de gravar. Antes de continuar minha história, gostaria de saber de onde você está assistindo. Por favor, inscreva-se e curta este vídeo para descobrir como as imagens daquela câmera de segurança mudaram tudo para mim e para minha família. Crescendo no nosso rico subúrbio de Boston, sempre me senti uma estranha na minha própria família. Nossa casa colonial de tijolos, com seu gramado bem cuidado e piscina aquecida, parecia perfeita à vista de fora. Mas dentro daquelas paredes, existia uma realidade diferente. Aprendi cedo que minha irmã Bria, 3 anos mais nova que eu, era a menina de ouro. Aos 28 anos, Bria sempre foi incrivelmente linda, com seu cabelo loiro impecável, olhos azuis brilhantes e um sorriso cativante que encantava qualquer um. Ela sabia exatamente como usar esse charme para conquistar nossos pais, Eleanor e Robert Wilson. O padrão começou quando éramos pequenos. No meu 8º aniversário, meus pais convidaram todos os meus colegas para uma festa no quintal. Eu estava esperando ansiosamente por isso há semanas. Mamãe tinha prometido um bolo especial com meu recheio de morango favorito. Quando o dia finalmente chegou, encontrei Bria chorando na cozinha. Aparentemente, ela estava chateada porque não era seu aniversário. Em vez de explicar a uma criança de 5 anos que aniversários acontecem em turnos, minha mãe ligou imediatamente para a confeitaria e pediu que colocassem o nome da Bria no meu bolo. No final da festa, a Bria já tinha aberto 3 dos meus presentes, alegando que eram para ela. Quando reclamei, meu pai me puxou de lado. Por que você não pode ser mais generosa como sua irmã? Perguntou, evidentemente decepcionado. Ela divide tudo com você. Essa foi a primeira lembrança clara que tive de compreender meu lugar na hierarquia familiar. Mas certamente não foi a última. Quando entrei no quadro de honra no ensino médio, meus pais assentiram distraidamente. Quando Bria tirou nota C+ em matemática naquele mesmo ano, eles a levaram para um jantar caro para comemorar sua melhora. No ano em que ganhei uma bolsa acadêmica integral para a Universidade de Boston, minha conquista foi mencionada de passagem no jantar. 3 meses depois, quando Bria decidiu que queria cursar uma faculdade comunitária em meio período, meus pais deram uma festa e compraram um carro novo para ela como motivação. Nosso terapeuta familiar, Dr. Reynolds, nunca pareceu enxergar o desequilíbrio. Tentei explicar o padrão durante nossas sessões familiares obrigatórias quando eu tinha 16 anos, mas ele apenas sorriu com simpatia e sugeriu que eu poderia estar vivenciando uma rivalidade normal entre irmãos. Meus pais concordaram com a cabeça, e Bria enxugou as lágrimas inexistentes, alegando que só queria um relacionamento melhor com sua irmã mais velha, que era ciumenta. Apesar das constantes críticas, trabalhei duro para construir minha carreira em marketing. Concluí a pós-graduação e trabalhei em 2 empregos. Aos 30, consegui uma vaga como diretora de marketing em uma empresa de tecnologia em crescimento. A promoção veio apenas 2 semanas antes do incidente no hospital. Quando liguei para meus pais para contar a novidade, a primeira resposta da minha mãe foi: "Que legal, querida, mas você ouviu que a Bria pode voltar com o Tyler? Ele vem de uma família tão boa." O incidente que mudou tudo aconteceu quando minha avó Marta foi hospitalizada com pneumonia. Aos 84 anos, ela foi a única pessoa da família que me demonstrou amor incondicional. Ela havia se mudado para a casa dos meus pais depois que meu avô faleceu, 5 anos antes, e eu fazia questão de visitá-la regularmente, apesar do clima desconfortável na minha casa de infância. Naquele dia, cheguei ao Hospital Geral de Massachusetts exatamente às 14 horas. Meus pais já estavam no quarto da vovó, sentados rigidamente nas cadeiras de visitas enquanto ela cochilava. Eles me cumprimentaram com breves acenos de cabeça. Sentei-me ao lado da cama da vovó e peguei sua mão delicadamente. Quando ela acordou, seu rosto se iluminou com um sorriso que me fez doer o coração. Conversamos por quase 1 hora sobre seus planos para o Jardim da Primavera e minha nova promoção.
meus pais ocasionalmente interferiam com comentários sobre as últimas conquistas de Bria, que envolviam principalmente seus seguidores nas redes sociais e uma potencial oportunidade de ser modelo para uma boutique local. Bria chegou quase 2 horas atrasada, fazendo uma entrada dramática com uma sacolinha de presentes e desculpas sobre o trânsito. A avó foi educada, mas visivelmente cansada. Quando adormeceu novamente, Bria imediatamente começou a falar sobre a coleção de joias da avó. Eu realmente acho que eu deveria comprar o colar de safiras, disse ela, examinando seu reflexo no espelho compacto. Combina com os meus olhos, e a Cassandra nem usa joias. Minha mãe assentiu. Faz sentido. Provavelmente deveríamos começar a organizar as coisas logo, só para estarmos preparadas. Ela está melhorando, não morrendo, eu disse, chocada com a insensibilidade deles. E talvez não devêssemos discutir a divisão dos bens dela enquanto ela está aqui no quarto. Meu pai me lançou aquele olhar de desaprovação familiar. Sempre tão dramática, Cassandra. Só estamos sendo práticos. A tensão era intensa quando o horário de visitas terminou, às 19 horas. A vovó só tinha ficado acordada por breves períodos, e eu me sentia culpada pela atmosfera que tínhamos criado no quarto dela. Enquanto reuníamos nossas coisas para ir embora, notei Bria colocando algo da gaveta de cabeceira da vovó na bolsa. Não disse nada, mas fiz uma anotação mental para verificar o que estava faltando na minha próxima visita. Saímos do quarto da vovó juntos, meu pai nos guiando em direção ao conjunto de elevadores no final do corredor. O corredor estava silencioso, exceto pelo rangido dos sapatos das enfermeiras no chão encerado e o bip distante dos equipamentos médicos. Minha mãe caminhou perto de Bria, suas cabeças unidas em uma conversa sussurrada. Ouvi alguns trechos sobre os brincos de diamante e a tradição familiar, o que só aumentou meu desconforto. Ao nos aproximarmos dos elevadores, Bria de repente se virou para mim. Essa cor de batom te deixa com uma aparência desbotada, disse ela em voz alta. E é a mesma roupa que você usou no casamento da prima em verano passado. Acho que a grande promoção não melhorou seu senso de moda. Respirei fundo, determinada a não me envolver. Não estou preocupada com o meu batom agora, Bria. Estou preocupada com a vovó. Minha mãe imediatamente saiu em defesa de Bria. Sua irmã só está tentando te ajudar, Cassandra. Você poderia se esforçar um pouco mais na sua aparência, principalmente porque representa a família naquele novo emprego. A dor familiar da frente unida deles contra mim me queimava, mas eu tinha anos de prática em engolir a dor. O elevador chegou com um toque suave, e meu pai segurou a porta aberta. A ideia de ficar confinado naquele pequeno espaço com eles por 6 andares de repente me pareceu insuportável. Vou subir as escadas, eu disse, dando um passo para trás. Eu adoraria fazer exercício. Meu pai deu de ombros. Como quiser. As portas do elevador já estavam se fechando quando ouvi Bria dizer à minha mãe que eu deveria falar com ela. Ela parecia chateada com a conversa sobre as joias. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, Bria saiu do elevador e me seguiu em direção à porta da escada. Empurrei-a, sentindo o metal pesado e frio contra a palma da minha mão. A escada estava bem iluminada, mas vazia, e nossos passos ecoavam enquanto eu descia os degraus de concreto. Não precisa fingir que se importa, disse por cima do ombro, agarrando o corrimão de metal. A voz de Bria mudou, abandonando a doçura melosa que usava perto dos nossos pais. Eu vi você me observando no quarto da vovó. Sempre a moralista, né? Parei no patamar entre o 5º e o 4º andar, virando-me para ela. Você pegou alguma coisa da gaveta dela? A mão perfeitamente cuidada de Bria apertou a bolsa de grife com mais força. Não é da sua conta. Além disso, ela me prometeu as joias anos atrás. Isso não é verdade, e você sabe disso, retruquei. A vovó nunca teria favoritos como a mamãe e o papai. Algo brilhou nos olhos de Bria. Todo mundo tem seus favoritos, Cassandra. Não é minha culpa que ninguém te escolha. Balancei a cabeça, virando-me para continuar descendo as escadas. Eu não vou fazer isso com você. Não aqui. Deve ser difícil, continuou Bria, me seguindo de perto. Conseguir aquela promoção incrível quando todo mundo sabe que você nunca será boa o suficiente. Seu chefe sabe que sua família mal te suporta? Continuei andando,
concentrada em cada passo. 1, 2, 3, 4. Eu vi como a vovó se iluminou quando você entrou, a voz de Bria assumiu um tom perigoso. Ela nunca me olha assim. Talvez porque você só vem aqui quando quer alguma coisa, respondi sem me virar. Sabe, ela mudou o testamento mês passado, disse Bria, com a voz mais próxima agora. Depois que você ajudou na fisioterapia dela, de repente você vai ficar com a casa de praia, aquela que o papai me prometeu. Cheguei ao patamar entre o quarto e o terceiro andares e me virei, surpresa. Do que você está falando? Eu não sei nada sobre o testamento dela. O rosto de Bria estava vermelho de raiva. Não se faça de inocente. Você a está manipulando, colocando-a contra mim, assim como está tentando colocar a mamãe e o papai contra mim com seu emprego perfeito e seu apartamento perfeito. Isso é ridículo, eu disse, genuinamente confusa. Nunca discuti nada disso com a vovó. E agora você vai contar a eles sobre o dinheiro, não é? A voz de Bria se elevou a um quase grito, sobre o jogo. A revelação se encaixou, os empréstimos inexplicáveis dos nossos pais, as bolsas caras que apareciam e desapareciam, a necessidade constante de só uma ajudinha com o aluguel. Eu não sabia nada sobre jogos de azar especificamente, mas o padrão de repente fez sentido. Bria, eu não ligo para o seu vício em apostas, eu disse. Isso é entre você e o terapeuta que você deveria consultar. Eu só quero ir embora agora. Virei-me para continuar descendo as escadas, e foi aí que aconteceu. Senti as mãos de Bria nas minhas costas, um empurrão forte e deliberado que me desequilibrou instantaneamente. Houve um momento de terrível ausência de peso quando meus pés deixaram o degrau. Minhas mãos agarraram desesperadamente o corrimão, mas encontraram apenas ar. A queda pareceu acontecer em câmera lenta. Meu corpo tombou para frente, uma sensação nauseante quando a gravidade assumiu o controle. Contei cada impacto contra os degraus de concreto duro. 1, meu ombro. 2, meu quadril. 3, minha cabeça. 4, minhas costelas. A dor explodiu em ondas, cada uma pior que a anterior. Através da névoa do choque, ouvi meu próprio grito, o som ecoando na escada. Enquanto eu caía, memórias fragmentadas passaram pela minha mente. Bria cortando o cabelo das minhas bonecas quando éramos crianças, alegando que foi um acidente, Bria acidentalmente derramando ponche no meu vestido de baile horas antes do meu par chegar, Bria acidentalmente apagando minha redação para a faculdade do computador da família na noite anterior à entrega. Mas isso não foi acidente. Parei no final do lance de escadas, esparramado no patamar entre o terceiro e o segundo andar. Minha visão estava tomada por manchas escuras, mas eu conseguia distinguir Bria parada no topo da escada, com um sorriso satisfeito nos lábios. A expressão desapareceu instantaneamente quando a porta da escada acima dela se abriu e meus pais entraram. Bria, o que aconteceu? A voz da minha mãe ecoou em pânico. Ela caiu, gritou Bria, com a voz subitamente trêmula de medo artificial. Tentei segurá-la, mas ela estava indo rápido demais. Meus pais desceram correndo as escadas, mas não vieram até mim. Em vez disso, reuniram-se em volta de Bria, que agora havia desabado em um degrau, com os ombros tremendo com soluços perfeitamente sincronizados. Você mereceu, ela sussurrou antes de eles chegarem. Agora eu observava, através de uma névoa de dor, meu pai passar um braço protetor em volta dos ombros dela. Foi um acidente, não foi, Bria? Perguntou ele, com a voz urgente e nervosa. Em meio à dor, tentei falar, contar a eles o que realmente tinha acontecido, mas tudo o que escapou foi um gemido. A porta da escada do terceiro andar se abriu de repente, e a enfermeira-chefe Marlene entrou correndo com 2 enfermeiros. Diga um código, gritou ela, ajoelhando-se ao meu lado. Ao se aproximar para verificar minhas pupilas, seus olhos se voltaram para o canto do teto. Foi então que notei a pequena câmera de segurança, com a luz vermelha piscando sem parar. A enfermeira Marlene também a vira, e algo em sua expressão me disse que ela entendia exatamente o que havia acontecido. Não a movam ainda, instruiu a enfermeira Marlene aos auxiliares enquanto estabilizava meu pescoço cuidadosamente. Suas mãos eram gentis, mas firmes, e seus olhos estavam totalmente focados em avaliar meus ferimentos. Meus pais permaneceram vários degraus acima de nós, ainda confortando Bria, que havia entrado em histeria total. Em meio à minha consciência nebulosa, ouvi meu pai explicando a outro funcionário do hospital que havia chegado: minhas filhas estavam descendo as escadas.
Cassandra estava indo rápido demais e perdeu o equilíbrio. Bria tentou segurá-la, mas não conseguiu alcançá-la a tempo. Ela caiu tão de repente, acrescentou Bria entre soluços dramáticos. Num minuto estávamos falando da vovó, e no outro ela estava caindo. Gritei por socorro, mas aconteceu tão rápido. Os olhos da enfermeira Marlene se estreitaram levemente com a explicação, mas ela permaneceu focada em mim. Vamos colocá-la numa maca, explicou calmamente. Tente ficar o mais imóvel possível. Pode me dizer seu nome? Cassandra, consegui sussurrar. Ótimo. Cassandra, você pode me dizer onde sente dor? Em todos os lugares, ofeguei. Costelas, cabeça, pulso. Os enfermeiros deslizaram cuidadosamente uma prancha por baixo de mim e prenderam as correias em meu corpo. Enquanto se preparavam para me levantar, vi a enfermeira Marlene olhando para a câmera de segurança novamente, com uma expressão pensativa. Ela se virou para uma das outras enfermeiras que haviam chegado. Julie, por favor, anote o horário do incidente e certifique-se de que todas as imagens de segurança sejam preservadas, disse ela em voz baixa, mas firme. Procedimento padrão para quedas no hospital. Quando me colocaram na maca, uma nova onda de agonia me invadiu, e eu lutei para permanecer consciente. Com os olhos semicerrados, vi minha mãe finalmente se aproximar, com a mão apoiada protetoramente no ombro de Bria. Nós vamos segui-los, disse ela à equipe médica, sem me olhar nos olhos. Bria está em choque. Ela se esforçou tanto para salvar a irmã. A maca começou a se mover e eu fui levado pelos corredores, as luzes fluorescentes acima de mim se transformando em um borrão nauseante. No pronto-socorro, o Dr. Winters, um homem de rosto severo e cabelos grisalhos, avaliou rapidamente meu estado. Tomografia computadorizada, raio-x de tórax e raio-x de punho, ordenou. Provável concussão, possíveis lesões internas. As horas seguintes passaram em fragmentos, a mesa fria da máquina de tomografia, as mãos gentis do radiologista posicionando meu pulso, a picada de uma agulha intravenosa, o alívio gradual da dor à medida que a medicação fluía em minhas veias. Durante todo esse tempo, tentei me manter consciente, desesperada para contar a alguém. Policial Jenkins, entendemos que isso é protocolo, disse meu pai, com a voz carregada do tom autoritário que usava ao fechar negócios, mas garanto que isso foi simplesmente um acidente lamentável. Minha filha mais nova testemunhou tudo e tentou impedir. Eu queria gritar a verdade, mas minha boca não cooperava. A medicação estava me puxando para baixo, deixando meus pensamentos confusos e desconexos. Mais tarde, em uma sala reservada, o Dr. Winters me deu seu diagnóstico: 3 costelas quebradas, um pulso esquerdo fraturado, concussão moderada e hematomas internos significativos. A senhora tem muita sorte, senhorita Wilson, disse ele. Quedas de escadas de concreto podem ser fatais. Sorte não era a palavra que eu teria escolhido. Ao cair da noite, eu oscilava entre a consciência e a inconsciência, vagamente consciente das enfermeiras verificando meus sinais vitais e ajustando minha medicação. Através da névoa, ouvia as vozes dos meus pais no corredor do lado de fora do meu quarto. Precisamos esclarecer nossa história antes que ela esteja totalmente consciente, dizia meu pai, em voz baixa, mas intensa. O hospital é obrigado a relatar ferimentos como este, continuou ele. Bria está arrasada, respondeu minha mãe. Ela realmente tentou pegar Cassandra. Claro que tentou, concordou meu pai rapidamente. E é exatamente isso que contamos a todos. Foi um acidente trágico. Cassandra sempre foi desastrada quando criança. Suas vozes sumiram à medida que avançavam pelo corredor, deixando-me sozinha com o bip rítmico dos monitores e a certeza crescente de que ninguém acreditaria em mim contra a frente unida da minha família. Ninguém, exceto talvez a enfermeira Marlene, que virá algo naquela câmera de segurança que a deixará desconfiada. Enquanto a medicação para a dor me puxava de volta para baixo, agarrei-me àquela pequena esperança como a uma tábua de salvação. A luz do sol que entrava pelas persianas me acordou na manhã seguinte. Meu corpo inteiro parecia ter sido atropelado por um caminhão, cada respiração me provocando dores agudas no peito. Pisquei para o teto desconhecido, momentaneamente desorientada, até que os eventos do dia anterior voltaram à tona, as mãos de Bria nas minhas costas, a terrível leveza da queda, meus pais correndo para confortá-la em vez de mim. Uma jovem enfermeira com um sorriso gentil entrou, verificando os monitores ao lado da minha cama.
Seu crachá dizia Tracy. Bom dia, Cassandra, disse ela. Vou verificar seu nível de dor e seus sinais vitais. Certo, assenti levemente, estremecendo com o movimento. Em uma escala de 1 a 10, como você classificaria a sua dor agora? 8, sussurrei com os lábios secos. Tracy assentiu, solidária. Isso é de se esperar depois de tudo que você passou. Vou te dar um remédio para a dor depois de verificar sua pressão. Enquanto ela envolvia a braçadeira em volta do meu braço ileso, tomei coragem. A câmera de segurança, consegui dizer, está na escada. Tracy pareceu confusa. Desculpe. Antes que eu pudesse explicar, a porta se abriu e minha família entrou. Minha mãe carregava um vaso de rosas amarelas, meu pai segurava um ursinho de pelúcia com um balão de amelhoras, e Bria o seguia, com os olhos baixos numa demonstração perfeita de preocupação fraternal. A apresentação teria sido convincente se eu não tivesse percebido o olhar breve e triunfante que ela me lançou quando meus pais não estavam olhando. Ah, querida, exclamou minha mãe, colocando as flores no parapeito da janela. Estávamos tão preocupadas com você. Meu pai colocou o urso na mesa de cabeceira. O médico disse que você vai ficar bem. Algumas semanas de repouso e você estará novinho em folha. Bria permaneceu perto da porta, enxugando lágrimas invisíveis. Sinto muito por não ter conseguido te ver, sussurrou. Aconteceu tudo tão rápido. A enfermeira Tracy sorriu para eles. Vou deixar vocês conversando. O médico chega em cerca de 1 hora para a ronda. É só apertar o botão de chamada se precisar de alguma coisa, Cassandra. Assim que a porta se fechou atrás dela, a atmosfera no quarto mudou sutilmente. O sorriso da minha mãe se fixou, a postura do meu pai se enrijeceu e Bria se aproximou deles como se buscasse proteção. Já falamos com o administrador do hospital, disse meu pai, com o tom de voz profissional assumindo o controle. Como isso foi claramente um acidente, eles só precisam que você assine alguns formulários para o pedido de indenização do seguro. Ele tirou vários papéis do bolso do paletó e os colocou na bandeja em frente à minha cama. Olhei para os documentos e depois para o meu pai. Não foi um acidente, eu disse, com a voz mais forte do que eu esperava. A Bria me empurrou. O quarto ficou em completo silêncio por 3 segundos. Então minha mãe riu, um som agudo e nervoso. A medicação deve estar te deixando confusa, disse ela, dando um tapinha na minha mão. Você caiu, querida? A Bria tentou te segurar. Não, insisti, olhando diretamente para a Bria. Ela me empurrou. Estava brava com o testamento da vovó. O rosto do meu pai se fechou. Chega, Cassandra. Você sempre teve um talento para o drama, mas isso é sério. Suas acusações podem manchar a reputação da sua irmã. E os meus ferimentos? Perguntei, incrédula. 3 costelas quebradas, um pulso fraturado, uma concussão. Isso não te importa? Claro que importa, interrompeu minha mãe rapidamente. Estamos todos chateados com a sua queda. Não foi uma queda, repeti com firmeza. E tem uma câmera de segurança naquela escada. Ela vai mostrar exatamente o que aconteceu. Um lampejo de incerteza cruzou o rosto do meu pai, mas Bria deu um passo à frente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você pode dizer isso? Ela gritou. Eu tentei te salvar. Eu te alcancei, mas você estava caindo rápido demais. Minha mãe imediatamente passou o braço em volta dos ombros dela. Está tudo bem, querida. Cassandra só está confusa por causa da medicação e do ferimento na cabeça. Ela não está falando sério. Na verdade, ela pode estar certa sobre a confusão, disse meu pai, com um tom calculado. Aliás, deveríamos mencionar isso ao médico. Problemas de memória após concussões são comuns. Você provavelmente não se lembra do que realmente aconteceu, Cassandra. O gaslighting era tão familiar que eu poderia tê-lo planejado. Antes que eu pudesse responder, uma enfermeira apareceu na porta. Desculpe interromper, mas houve uma mudança no estado de saúde de Martha Wilson. O médico gostaria de falar com a família. Meus pais trocaram olhares preocupados. Deveríamos ir, disse minha mãe. Bria, fique com sua irmã. Voltaremos em breve.
Enquanto saíam apressados, a expressão solidária de Bria desapareceu. Ela se aproximou da minha cama, a voz diminuindo para um sussurro. Ninguém vai acreditar em você em vez de mim. Nunca acreditaram. Se você sabe o que é bom para você, vai assinar esses papéis e dizer que foi um acidente. Por quê? Perguntei, querendo genuinamente entender. O que eu fiz para você me odiar tanto? Algo brilhou em seus olhos. Você existiu. Sempre tão perfeita, tão responsável. A favorita da vovó. Ela pegou a caneta e me estendeu. Assine os papéis, Cassandra. Ou as coisas vão piorar muito para você. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu novamente. A enfermeira Marlene entrou, com uma expressão indecifrável. Bria imediatamente recuou, e as lágrimas reapareceram magicamente. Vou pegar água para você, mana, disse ela em voz alta. Volto já. Quando Bria saiu, a enfermeira Marlene fechou a porta atrás de si e se aproximou da minha cama. Como você está se sentindo hoje, Cassandra? Perguntou ela, verificando meu soro. Como se eu tivesse sido empurrada a escada abaixo, respondi, observando sua reação atentamente. Seus olhos encontraram os meus, penetrantes e compreensivos. Interessante escolha de palavras. Ela olhou para a porta para se certificar de que estávamos sozinhos. Verifiquei as imagens de segurança da escada ontem. Meu coração batia dolorosamente contra as costelas quebradas. Você fez isso? Ela assentiu. Protocolo do hospital para qualquer queda no local. Sou enfermeira há 20 anos, senhorita Wilson. Sei como é um acidente e sei como é um empurrão intencional. A esperança floresceu em meu peito pela primeira vez desde o incidente. O que acontece agora? Já falei com o Sr. Dawson, o administrador do hospital. As imagens foram protegidas e repassadas à segurança do hospital e à polícia. O policial Jenkins vai querer falar com você quando estiver se sentindo um pouco mais forte. Lágrimas de alívio brotaram em meus olhos. Obrigada por acreditar em mim. A expressão da enfermeira Marlene se suavizou. Eu acredito no que vi, e o que vi foi agressão. Ela olhou para o relógio. Sua família estará em uma reunião com o médico da sua avó por pelo menos 30 minutos. Gostaria de ver a filmagem? Assenti, com a garganta apertada de emoção. Ela tirou um tablet do bolso e tocou a tela várias vezes. O Sr. Dawson me autorizou a mostrar isso. O ângulo da câmera está livre. O vídeo mostrava a escada vista de cima. Eu me vi entrando com Bria logo atrás. Não havia áudio, mas nossa linguagem corporal contava a história, eu descendo as escadas, virando-me ocasionalmente para responder a ela, a postura cada vez mais agressiva de Bria, nossa parada no patamar onde claramente discutimos e, então, inconfundivelmente, as mãos de Bria se estendendo com força nas minhas costas enquanto eu me virava para continuar descendo as escadas. Meu corpo caiu para frente, o agarrar desesperadamente no corrimão, a queda nauseante pelos degraus de concreto. A expressão satisfeita de Bria enquanto me observava cair, rapidamente substituída por um falso pânico quando meus pais entraram segundos depois. Fiquei sem conseguir falar por vários instantes depois que o vídeo terminou. A confirmação do que eu havia vivenciado foi avassaladora. Há câmeras em cada andar, explicou a enfermeira Marlene. Temos imagens de vários ângulos. Não há ambiguidade sobre o que aconteceu. Meus pais não vão acreditar, eu disse baixinho. Eles vão dar um jeito de explicar. Eles podem tentar, ela concordou. Mas as evidências falam por si. Ouvimos vozes se aproximando no corredor. A enfermeira Marlene guardou rapidamente o tablet. A segurança do hospital falará com sua família esta tarde. Tente descansar até lá. A porta se abriu e meus pais entraram com Bria logo atrás. A expressão do meu pai estava tensa, os olhos da minha mãe estavam vermelhos. A pneumonia da vovó desenvolveu complicações, explicou minha mãe. Eles estão transferindo ela para a UTI. Em circunstâncias normais, eu teria perguntado imediatamente por detalhes, oferecido conforto, feito planos para visitá-la, mas tudo em que eu conseguia pensar era nas imagens de segurança e no que estava prestes a acontecer. Não precisei esperar muito.
Em poucos minutos, uma batida na porta anunciou a chegada de 2 seguranças uniformizados do hospital e um homem de terno que se apresentou como Gregory Dawson, administrador do hospital. Senhor e senhora Wilson, disse o Sr. Dawson formalmente, precisamos falar com os senhores sobre o incidente envolvendo suas filhas ontem. Meu pai imediatamente assumiu o comando. Claro. Como explicamos ao policial Jenkins, foi um acidente lamentável. Cassandra perdeu o equilíbrio na escada e Bria não conseguiu segurá-la a tempo. A expressão do Sr. Dawson permaneceu neutra. Revisamos as imagens de segurança da escada, Sr. Wilson. Receio que mostrem algo bem diferente. O sangue sumiu do rosto do meu pai. O que o senhor está insinuando? A filmagem mostra claramente Brianna Wilson empurrando Cassandra deliberadamente, causando sua queda e ferimentos subsequentes. Bria ofegou dramaticamente. Isso não é verdade. Eu jamais machucaria minha irmã. Minha mãe agarrou suas pérolas. Deve haver algum engano. Talvez o ângulo da câmera esteja enganando. Temos imagens de várias câmeras, explicou um dos seguranças. As evidências são inequívocas. Já fornecemos cópias para a polícia. O choque do meu pai rapidamente se transformou em controle de danos. Tenho certeza de que houve um mal-entendido. Assuntos familiares podem ser complexos. Talvez tenha havido uma interação lúdica que deu errado. Empurrar alguém escada abaixo não é brincadeira, Sr. Wilson, disse a enfermeira Marlene com firmeza. Bria desabou de repente em uma cadeira, com toda a sua expressão mudando. Lágrimas escorriam livremente enquanto ela cobria o rosto com as mãos. Foi um acidente, lamentou. Estávamos discutindo e eu simplesmente estendi a mão. Nunca tive a intenção de empurrá-la com tanta força. A rápida mudança para admitir responsabilidade parcial, minimizando a intenção, foi típica da Bria. Observei meus pais imediatamente se aproximarem dela, seus instintos protetores se ativando. Veja bem, um acidente terrível durante uma discussão entre irmãs, insistiu meu pai. Certamente, podemos lidar com isso como um assunto de família. O Sr. Dawson balançou a cabeça. Receio que não. O hospital tem a obrigação legal de denunciar agressões em nossas instalações, especialmente quando resultam em ferimentos graves. A polícia vai querer depoimentos de todos os envolvidos. Como se tivesse sido avisado, o policial Jenkins apareceu na porta com uma detetive. De repente, a sala pareceu muito pequena com tanta gente. O rosto do meu pai endureceu quando ele se virou para mim. Cassandra, pense bem no que está fazendo. Esta é sua irmã, sua família. Você realmente quer destruir todos nós por causa de um desentendimento momentâneo? A manipulação emocional pode ter funcionado antes, mas algo havia mudado dentro de mim. Talvez tenha sido por ver as evidências incontestáveis ou talvez pela validação da enfermeira Marlene e da equipe do hospital. Seja qual for o motivo, encontrei minha voz. Eu não me empurrei escada abaixo, pai. A Bria é que me empurrou. E, pela primeira vez, não vou fingir o contrário só para manter a paz. O rosto da minha mãe se contorceu. Como você pode fazer isso com a gente, com a sua irmã, depois de tudo o que fizemos por você? O absurdo da declaração dela poderia ter me feito rir se não fosse tão doloroso. Tudo o que fizeram por mim, como sempre ficar do lado da Bria, como minimizar minhas conquistas enquanto celebravam a mediocridade dela. Senhora Wilson, interveio a detetive, sua filha é a vítima aqui. Ela tem 3 costelas quebradas, um pulso fraturado e uma concussão. Sugiro que considere isso antes de acusá-la de causar danos à família. Quando o detetive se aproximou da minha cama, percebi que estava diante de uma escolha. Eu poderia ceder à pressão, como tantas vezes antes, ou finalmente me defender e exigir que a verdade fosse revelada. Olhando para os rostos da minha família, eu sabia que eles esperavam que eu cedesse. Estavam contando com a vida inteira de condicionamento que me ensinou a colocar as necessidades e os sentimentos de Bria acima dos meus. Não desta vez. A detetive Sarah Harris foi minuciosa e compassiva ao tomar meu depoimento mais tarde naquela tarde. Uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelos curtos e práticos e olhos inteligentes, ela registrou cada detalhe do meu relato, desde a discussão na escada até o sussurro de Bria, você mereceu, enquanto eu jazia ferido.
As imagens de segurança confirmam a sua versão dos acontecimentos, disse ela depois que terminei. Temos imagens nítidas de 3 câmeras diferentes. Não há dúvida de que foi um ato deliberado. Minha família não vai ver dessa forma, eu disse, cansada. Eles vão dar um jeito de desculpar o comportamento dela. Eles sempre dão. O detetive Harris anotou. Sua irmã já foi violenta com você antes? A pergunta me fez parar para pensar. Será que ela tinha? Houve muitos acidentes ao longo dos anos, a vez em que ela acidentalmente bateu minha mão na porta do carro, o café quente que derramou acidentalmente no meu colo durante um jantar em família, a exclusão acidental da minha tese do meu laptop pouco antes do prazo. Nada tão sério, respondi finalmente. Mas houve um padrão de comportamento prejudicial disfarçado de acidentes. E seus pais costumam ficar do lado da sua irmã sem exceção? Ela assentiu, pensativa. Já conversei com seus pais e sua irmã. Eles contrataram um advogado, Richard Cooper. Ele é bem conhecido na cidade. Claro que sim. Meu pai não pouparia esforços para proteger sua filha favorita. O que acontece agora? Perguntei. Apresentamos acusações de agressão contra Brianna Wilson. Dada a gravidade dos seus ferimentos e as evidências claras, o promotor está levando isso muito a sério. Haverá uma audiência preliminar assim que você estiver bem o suficiente para comparecer. A realidade do que isso significava me atingiu em cheio. Não se tratava mais apenas de me defender. Minha irmã poderia enfrentar acusações criminais. Meus relacionamentos familiares, já tensos, poderiam ser destruídos para sempre. Por um instante, a dúvida se instalou. Será que eu estava fazendo a coisa certa? O detetive Harris pareceu ler meus pensamentos. Cassandra, o que aconteceu com você não foi uma pequena briga de família. Seus ferimentos poderiam ter sido fatais. Você tem todo o direito de buscar justiça. Depois que ela saiu, deitei-me nos travesseiros, exausta, mas decidida. Meu celular vibrou com mensagens chegando. Notícias correm rápido em uma crise familiar. Meu tio Thomas ficou chocado e perguntou o que realmente aconteceu. Minha prima Jenna disse que sempre soube que Bria tinha problemas. E, o mais surpreendente, uma mensagem da irmã do meu pai, tia Gillian, que eu não via há mais de um ano. Eu acredito em você, dizia a mensagem dela simplesmente. Me ligue quando puder conversar em particular. Na manhã seguinte, houve um novo acontecimento. Bria aparentemente compartilhou sua versão dos acontecimentos nas redes sociais, se apresentando como vítima de um mal-entendido. Segundo sua publicação, eu estava agindo de forma errática na escada, e ela apenas estendeu a mão para me estabilizar quando perdi o equilíbrio. As imagens de segurança, ela alegou, não conseguiram captar o contexto completo. Minha colega de marketing, Denise, me encaminhou uma captura de tela com uma mensagem preocupada: isso é verdade? As pessoas estão compartilhando em todos os lugares. Logo depois, meu telefone tocou com um número desconhecido. Era meu chefe, Martin. Cassandra, recebi algumas ligações preocupantes sobre você, começou ele, sem jeito. Alguém dizendo ser sua mãe disse que você está tendo uma crise de saúde mental e fazendo falsas acusações contra familiares. Fechei os olhos, a traição me cortando profundamente. Martin, estou no hospital com 3 costelas quebradas e um pulso fraturado porque minha irmã me empurrou escada abaixo. Há imagens de segurança que comprovam. Seu alívio era audível. Foi o que eu imaginei. Leve o tempo que precisar para se recuperar. Seu emprego está garantido. Nem todos me apoiaram tanto. À tarde, descobri que Bria havia iniciado uma campanha no GoFundMe intitulada Ajude-me a combater falsas acusações. A descrição me retratava como uma irmã ciumenta que inventou uma acusação de agressão após uma queda acidental. A campanha já havia arrecadado vários milhares de dólares. A doutora Stein, psicóloga do hospital, visitou-me naquela noite. Uma mulher atenciosa e de comportamento gentil, ela explicou que a enfermeira Marlene havia solicitado uma consulta psicológica. Frequentemente, em casos de violência familiar, há padrões de abuso emocional que precedem incidentes físicos, explicou ela. Você se sentiria à vontade para falar sobre a sua dinâmica familiar? Pela primeira vez, falei abertamente sobre crescer à sombra de Bria,
As comparações constantes, a rejeição das minhas conquistas, a mensagem sutil e não tão sutil de que eu era menos valiosa, menos amada. A doutora Stein ouviu sem julgamentos, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. O que você está descrevendo se encaixa num padrão de estrutura familiar narcisista, disse ela depois que terminei. A dinâmica do filho de ouro e do bode expiatório é infelizmente comum, embora geralmente não evolua para a violência física. Então, não sou louca por me sentir assim? Ela sorriu gentilmente. Muito pelo contrário. Suas percepções parecem notavelmente claras, apesar de anos de gaslighting. Isso demonstra uma resiliência emocional significativa. Nossa sessão foi interrompida por uma enfermeira que me informou que meus pais estavam exigindo me ver. O Dr. Stein se ofereceu para ficar se eu quisesse apoio, mas recusei. Esse confronto já era esperado há muito tempo. Eles entraram, com uma expressão sombria, meu pai segurando uma pasta de couro que provavelmente continha documentos legais. A audiência preliminar está marcada para a próxima quarta-feira, anunciou ele sem preâmbulos. Richard acredita que podemos fazer com que toda essa situação lamentável seja descartada. Por situação lamentável, você quer dizer Bria me empurrando escada abaixo? Perguntei, com a voz mais firme do que me sentia. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço com monograma. Querida, você precisa entender o que isso está fazendo com a família. O estado da sua avó piorou com o estresse. Bria não consegue dormir. A pressão do seu pai está altíssima. E eu tenho 3 costelas quebradas, um pulso fraturado e uma concussão, lembrei a ela. Porque minha irmã me empurrou de propósito de uma escada de concreto. O maxilar do meu pai se contraiu. A filmagem está aberta a interpretações. Richard diz que os jurados entendem que discussões familiares podem levar a momentos lamentáveis de contato físico. Contato físico? Repeti, incrédula. Ela poderia ter me matado. Não seja melodramática, minha mãe fungou. O Dr. Winters disse que você está se recuperando bem. Meu pai abriu a pasta e tirou alguns papéis. Temos uma solução simples. Assine esta declaração dizendo que não deseja prestar queixa, e deixaremos toda essa confusão para trás. Olhei para o documento e depois para os meus pais. E se eu não fizer isso, ele endureceu a expressão. Então você não é mais bem-vindo nesta família. Seu fundo fiduciário será revogado. Seu relacionamento com sua avó, seus primos e toda a sua família será irreparavelmente danificado. É isso mesmo que você quer? A ameaça era explícita e brutal, tudo o que eu temia. Mas algo havia mudado dentro de mim durante meus dias no hospital. Talvez tenha sido ver as evidências incontestáveis das ações de Bria ou a validação de profissionais médicos e policiais de que o que aconteceu comigo importava. O que eu quero, eu disse lentamente, é que Bria assuma a responsabilidade por seus atos. O que eu quero é que você, pelo menos uma vez, se importe mais com o fato de eu ter me ferido gravemente do que em protegê-la das consequências. O rosto da minha mãe se contorceu. Como você pode ser tão egoísta depois de tudo o que fizemos por você? O que exatamente você fez por mim? Perguntei, com genuína curiosidade na voz. Quando foi que você colocou minhas necessidades ou sentimentos acima dos da Bria? A pergunta pairava no ar, sem resposta. Meu pai juntou os papéis com firmeza. Você tem até a audiência para reconsiderar. Depois disso, não teremos escolha a não ser cortar relações completamente. Eles partiram sem dizer mais nada, a ameaça de rejeição pairando como uma nuvem de tempestade. Eu deveria ter me sentido devastada, apavorada de perder minha família, apesar de seus defeitos. Em vez disso, senti uma inesperada sensação de clareza. Por 31 anos, eu vinha tentando conquistar o amor incondicional que deveria ter sido meu direito de nascença. Talvez fosse hora de parar de tentar. Chegou o dia da minha alta, mas eu não tinha para onde ir. Meu apartamento ficava no 3º andar, sem elevador, impossível de transitar com meus ferimentos. Meus pais deixaram claro que a casa deles só estaria aberta para mim se eu retirasse as acusações contra Bria. Enquanto eu estava sentada na beira da cama do hospital, com roupas emprestadas, tentando decidir meus próximos passos, a enfermeira Marlene bateu à porta. Sua tia está aqui, disse ela. Gillian Wilson. Ela diz que é irmã do seu pai. Tia Gillian entrou, seu perfume floral familiar trazendo uma onda de memórias de infância.
Ao contrário da elegância frágil da minha mãe, tia Gillian sempre fora afetuosa e genuína, com rugas de expressão ao redor dos olhos e uma tendência a falar o que pensava, o que frequentemente a colocava em desacordo com meu pai. Olha só você, disse ela, observando meu gesto e o cuidado com que eu segurava minhas costelas. Aquela garota finalmente foi longe demais, não é? O simples reconhecimento da verdade quase me desfez. Lutei contra as lágrimas enquanto a tia Gillian se sentava ao meu lado na cama. Robert ligou para me contar a versão dele dos acontecimentos, continuou ela, citando meu pai. Acidentes e mal-entendidos convenientes. As mesmas desculpas que ele vem dando para Bria desde que ela tinha idade suficiente para falar. Você acredita em mim? Perguntei, odiando o quão baixa minha voz soou. Claro que sim. Vi Bria manipular seus pais por anos. A diferença é que eu nunca tive provas concretas até agora. Ela deu um tapinha no meu joelho. O hospital me enviou suas instruções de alta. Você vai ficar comigo até se recuperar. O alívio me inundou. Tem certeza? Papai vai ficar furioso com você. Ela riu. O Robert é furioso comigo desde que éramos crianças. Isso ainda não me impediu. Sua expressão se suavizou. O quarto de hóspedes está todo arrumado. Fica no primeiro andar, então não precisa se preocupar com escadas. A aconchegante casa da tia Gillian, no estilo Cape Cod, tornou-se meu santuário nas semanas seguintes. A fisioterapia foi exaustiva, a dor muitas vezes me levava às lágrimas, mas aos poucos meu corpo começou a se curar. As feridas emocionais estavam se mostrando mais persistentes. 2 semanas após minha alta, recebi uma ligação inesperada de Michael, ex-namorado de Bria. Eles namoraram sério por quase 1 ano antes de terminarem 6 meses antes. Vi o noticiário sobre o que aconteceu, disse-lhe sem preâmbulos. Gostaria de poder dizer que fiquei surpreso. Como assim? Ele hesitou. Bria tem problemas de raiva, Cassandra. Eu vivi isso na pele. Na noite em que terminamos, ela jogou uma garrafa de vinho na minha cabeça. Errou, mas abriu um buraco na parede do meu apartamento. Apertei o telefone com mais força. Você denunciou? Não, disse ele. Ela chorou, disse que faria terapia. Eu só queria terminar o relacionamento. Ele fez uma pausa. Mas guardei as mensagens que ela me enviou depois, me ameaçando, depois se desculpando, depois ameaçando de novo. Acho que elas podem ajudar no seu caso. Mostrem um padrão. As evidências continuaram a se acumular. O detetive Harris descobriu 3 incidentes anteriores em que Bria se envolveu em acidentes que resultaram em ferimentos a outras pessoas, um colega de faculdade que caiu de uma escada coberta de gelo após uma discussão com Bria, um ex-colega de trabalho que sofreu queimaduras de 2º grau quando Bria acidentalmente derrubou uma cafeteira e o filho de um vizinho que quebrou um braço ao cair de uma árvore que Bria supostamente o havia incentivado a subir. Em todos os casos, seus pais intervieram, explicou o detetive Harris durante uma de nossas reuniões. Acordos financeiros foram feitos. Nenhuma acusação foi apresentada. O padrão era claro, mas a evidência mais contundente veio de uma fonte inesperada. Minha avó, agora recuperada o suficiente para deixar a UTI, pediu para me ver em particular. Visitei seu quarto de hospital, chocada com sua aparência frágil. Preciso te dar uma coisa, disse ela, com a voz fraca, mas determinada. Ela me levou até sua bolsa, onde encontrei um envelope lacrado com meu nome. Escrevi isso um dia depois de você me contar sobre sua promoção. Eu ia enviar pelo correio, mas fiquei doente. Dentro, havia uma carta escrita à mão detalhando várias ocasiões em que ela testemunhou o comportamento perturbador de Bria e as respostas condescendentes dos meus pais. Ela descreveu ter ouvido Bria me ameaçando quando achava que ninguém estava ouvindo e ter visto meus pais ignorarem minhas preocupações quando tentei contar a eles. Mudei meu testamento mês passado, confirmou a vovó. Não porque você me manipulou, mas porque vi como te tratam durante anos. Você merece coisa melhor, Cassandra. Suas palavras foram a validação que eu desejei a vida toda. À medida que a audiência preliminar se aproximava, vi-me cercada por um apoio inesperado. A enfermeira Marlene havia convocado vários funcionários do hospital que haviam testemunhado as consequências do incidente para depor, se necessário.
Meus colegas da empresa de marketing enviavam diariamente mensagens de incentivo e ofertas de ajuda. Tia Gillian permaneceu firme ao meu lado, sem se deixar abater pelos chamados raivosos do meu pai, exigindo que ela parasse de interferir. Na noite anterior à audiência, sofri uma última tentativa de manipulação. Meus pais chegaram à casa da tia Gillian sem avisar, com Bria a tiracolo. Ela parecia magra e abatida, claramente treinada para parecer o mais lamentável possível. Por favor, Cassie, choramingou ela, usando um apelido de infância que sabia que eu odiava. Cometi um erro terrível. Só preciso de mais uma chance. Meu pai se adiantou com a papelada. Conversamos com o Richard. Se você assinar esta declaração retirando suas acusações, Bria concordará com aulas de controle da raiva. Podemos lidar com isso em particular, como uma família. Olhei para eles, olhei de verdade, talvez pela primeira vez. Meu pai, alto e imponente, acostumado a superar a intimidação. Minha mãe, perfeitamente penteada mesmo em crise, mais preocupada com as aparências do que com a realidade. E Bria, a mestre da manipulação, já calculando seu próximo passo por trás das lágrimas. Não, eu disse simplesmente. Como assim, não? Meu pai perguntou. Quero dizer, não. Não vou assinar nada. Não vou retirar as acusações. Não vou fingir que isso não aconteceu. Depois de tudo que fizemos por você, gritou minha mãe, repetindo seu refrão favorito. O que exatamente você fez por mim? Perguntei novamente, a pergunta que ficará sem resposta no hospital. Durante toda a minha vida, você me ensinou que meus sentimentos não importam, minha segurança não importa, minhas conquistas não importam. A única coisa que importa é proteger Bria. Isso não é verdade, protestou minha mãe. É verdade, interrompeu tia Gillian atrás de mim. E lá no fundo, Eleanor, você sabe disso. O rosto do meu pai escureceu de raiva. Esta é sua última chance, Cassandra. Pare com essa bobagem agora, ou você não é mais nossa filha. A ameaça que antes me aterrorizava agora parecia quase libertadora. Acho que deixei de ser sua filha há muito tempo, pai, eu disse. Talvez eu nunca tenha sido de verdade. Depois que eles foram embora, sentei-me com a tia Gillian no balanço da varanda, observando as estrelas surgirem no céu claro da noite. Estou fazendo a coisa certa? Perguntei baixinho. Ela apertou minha mão. A coisa certa raramente é a coisa fácil, Cassandra. Mas sim, eu acredito que você está. Naquela noite, trabalhei com o meu terapeuta, Dr. Stein, para preparar minha declaração de impacto para o tribunal. Ao articular a vida inteira de abuso emocional que culminou em violência física, senti algo mudando dentro de mim. Pela primeira vez, eu estava reivindicando minha história, minha verdade, sem me desculpar ou minimizar para deixar os outros confortáveis. Aconteça o que acontecer amanhã, disse o Dr. Stein quando terminamos, você já deu o passo mais importante. Você escolheu se valorizar. O tribunal era menor do que eu imaginava, com painéis de madeira e um ar formal. Sentei-me ao lado do detetive Harris e da promotora, uma mulher séria chamada Julia Matthews. Do outro lado do corredor, Bria sentou-se com meus pais e Richard Cooper, o advogado caro que meu pai havia contratado. Além da tia Gillian e da enfermeira Marlene, a galeria estava escassamente ocupada por alguns repórteres e funcionários do tribunal. A juíza Peterson, uma mulher de rosto severo na casa dos 60 anos, ordenou a abertura do tribunal. O processo começou com a apresentação de provas, incluindo as imagens de segurança de vários ângulos. O tribunal ficou em silêncio enquanto o vídeo era reproduzido, o impulso deliberado inconfundível. Ouvi o soluço abafado da minha mãe quando a expressão satisfeita de Bria ficou claramente visível antes que ela se recompusesse para a chegada dos meus pais. Richard Cooper tentou argumentar que a filmagem mostrava um momento emocionante entre irmãs e que Bria havia se aproximado por frustração, sem a intenção de causar danos graves. A expressão cética da juíza sugeriu que ela não acreditava nisso. A equipe do hospital testemunhou em seguida. O Dr. Winters detalhou meus ferimentos, enfatizando que quedas de escadas de concreto frequentemente resultam em invalidez permanente ou morte. A enfermeira Marlene descreveu a discrepância entre o relato da minha família e o que as imagens revelavam. O segurança do hospital explicou os múltiplos ângulos de câmera que eliminavam qualquer possibilidade de interpretação errônea.
Quando chegou a minha vez de falar, senti-me surpreendentemente calma. Descrevi a discussão na escada, a raiva de Bria em relação ao testamento da nossa avó e a natureza deliberada do empurrão. Então, li minha declaração de impacto, detalhando a vida inteira de abuso emocional que precedeu a agressão física. Meus ferimentos vão sarar, concluí, mas saber que minha própria irmã me machucou intencionalmente e que meus pais escolheram protegê-la em vez de reconhecer a verdade causou uma ferida que pode nunca fechar completamente. Bria foi a próxima a depor. Todo seu comportamento se transformou. A mulher confiante e manipuladora que eu conhecia havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma figura frágil e chorosa que falava com a voz trêmula sobre seu lapso momentâneo de julgamento e profundo arrependimento. Eu nunca quis machucar Cassandra, insistiu ela, enxugando os olhos. Eu amo minha irmã. Este foi um acidente terrível do qual me arrependerei pelo resto da vida. Sua atuação poderia ter sido convincente se não fossem as evidências que se seguiram. O detetive Harris apresentou as mensagens de texto de Michael, mostrando o padrão de ameaças e manipulação de Bria. Os registros de acidentes anteriores envolvendo Bria foram incluídos como prova, juntamente com a documentação dos acordos financeiros que meus pais haviam feito. O mais prejudicial foi o depoimento da minha avó, gravado em sua cama de hospital, já que ela ainda estava fraca demais para comparecer pessoalmente. Seu relato claro e detalhado do comportamento preocupante de Bria ao longo dos anos e as respostas compreensivas dos meus pais deixaram pouca margem para dúvidas. Quando as provas foram concluídas, o juiz Peterson olhou diretamente para Bria. Senhorita Wilson, as provas apresentadas a este tribunal sugerem que este não foi um incidente isolado, mas parte de um padrão de comportamento. Deseja revisar sua declaração antes que eu tome minha decisão? Bria olhou para Richard Cooper, que assentiu levemente. Meritíssimo, começou ela, com a voz subitamente mais firme, eu pressionei minha irmã. Fiquei com raiva por causa de questões familiares e perdi o controle, mas nunca tive a intenção de causar danos graves. A admissão parcial foi claramente uma jogada estratégica, uma tentativa de mitigar as consequências agora que a negação total não era mais viável. O juiz Peterson pareceu pouco impressionado. Com base nas provas apresentadas, incluindo imagens nítidas de vídeo e a admissão parcial do réu, considero provável causa para prosseguir com as acusações de agressão de segundo grau. Dada a gravidade dos ferimentos e a aparente premeditação, estabeleço a fiança em $50.000. Meu pai imediatamente se levantou para se dirigir ao tribunal. Meritíssimo, nossa família prefere tratar deste assunto em particular. Minha filha Brianna concordou em buscar tratamento. O olhar do juiz Peterson era de aço. Senhor Wilson, sua filha adulta é acusada de um crime grave. Isto não é mais um assunto de família, mas sim uma questão de segurança pública e justiça. Este tribunal está encerrado. Enquanto o oficial de justiça levava a Bria embora, ela se virou para me olhar uma última vez. O ódio em seus olhos era evidente, um momento de verdade crua em meio a todas as apresentações. Meus pais saíram sem me reconhecer, minha mãe se apoiando pesadamente no braço do meu pai. Do lado de fora do tribunal, repórteres se aglomeravam, ávidos por declarações. Tia Gilia me conduziu até o carro dela, me protegendo das perguntas que gritavam. Enquanto nos afastávamos, senti uma mistura avassaladora de emoções, alívio por a verdade ter sido revelada, tristeza pela família que eu havia perdido ou talvez nunca tivesse tido de verdade, por baixo de tudo, uma tímida sensação de liberdade. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças significativas. Bria aceitou um acordo judicial que incluía liberdade condicional, terapia obrigatória e uma ordem de restrição que a impedia de entrar em contato comigo. Meus pais pagaram por tudo, é claro, e continuaram a insistir publicamente que o incidente havia sido mal interpretado e que nossa família se recuperaria desse momento difícil. Minha avó se recuperou o suficiente para morar temporariamente com a tia Gilia, sem querer voltar para a casa dos meus pais. Ela revisou o testamento novamente, desta vez excluindo Bria completamente e reduzindo significativamente a herança dos meus pais. Ações têm consequências, ela me disse durante um de nossos chás da tarde. É uma lição que eles deveriam ter aprendido há muito tempo. Com a ajuda da tia Gilia, encontrei um novo apartamento em um prédio seguro com elevador. Meus colegas da empresa de marketing me receberam de volta com compreensão e flexibilidade, permitindo que eu trabalhasse remotamente até me sentir pronta para retornar ao escritório.
A fisioterapia continuou, dolorosa, mas necessária, restaurando gradualmente minha força e mobilidade. Talvez a mudança mais significativa tenha sido interna. Trabalhando com o Dr. Stein, comecei a reconhecer e desmantelar as crenças prejudiciais que havia internalizado enquanto crescia, a mensagem constante de que minhas necessidades eram menos importantes, que manter a paz significava aceitar maus tratos, que a lealdade familiar exigia autoapagamento. Essas crenças moldaram meus relacionamentos com todos, não apenas com minha família. 6 meses após o incidente, recebi uma carta inesperada da minha mãe. Ao contrário de suas tentativas anteriores de contato, que se concentravam em reconstruir a família sem qualquer reconhecimento de culpa, esta carta continha algo novo, uma admissão hesitante de fracasso. Não sei quando as coisas deram tão errado, escreveu ela. Talvez tenhamos favorecido a Bria. Talvez devêssemos ter te ouvido mais. Sinto falta da minha filha. Não foi um pedido de desculpas completo nem um reconhecimento completo do mal causado, mas foi um começo. Depois de conversar com o Dr. Stein, concordei em encontrar minha mãe em um local neutro, um café a meio caminho entre nossas casas. A conversa foi estranha e forçada. Anos de padrões disfuncionais não poderiam ser desfeitos em um único encontro. Mas, pela primeira vez, minha mãe pareceu realmente me ouvir quando eu falava sobre minhas experiências na infância. Combinamos almoços mensais, uma tentativa de reconstrução sob novos termos. Meu pai permaneceu distante, incapaz ou relutante em reconhecer qualquer erro. Bria havia se mudado para Chicago após concluir sua terapia por determinação judicial, aparentemente começando do zero, onde sua história não era conhecida. Eu não sentia vontade de me reconectar com ela, a lembrança do seu sorriso satisfeito enquanto eu me acalmava ainda estava vívida em minha mente. No aniversário de 1 ano do incidente, voltei ao Hospital Geral de Massachusetts com uma cesta de presentes para a equipe que me ajudou. A enfermeira Marlene me recebeu com um abraço caloroso, maravilhada com a minha recuperação. Você está maravilhosa, disse ela. Forte. Sinto-me forte, respondi, percebendo que era verdade. A cura física tinha sido a parte mais fácil. A cura emocional continuou, com contratempos e dias difíceis. Mas eu estava construindo uma vida baseada na verdade, em vez de fingimento, cercando-me de pessoas que me valorizavam como eu era. No fim das contas, a câmera de segurança que capturou o ato deliberado de violência da minha irmã fez mais do que fornecer provas para um processo judicial. Ela destruiu a ilusão cuidadosamente construída que definia minha família. A dolorosa verdade que ela revelou me colocou no caminho da cura autêntica e da autodescoberta. Às vezes, a família que construímos importa mais do que a família em que nascemos. Essa é a lição que levo adiante, um dia de cada vez. Qual é a sua experiência com a dinâmica familiar? Você já teve que estabelecer limites com parentes tóxicos ou já passou por uma situação em que dizer a verdade lhe custou relacionamentos? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para mais histórias sobre cura e encontrar força em situações difíceis. Lembre-se de que a sua verdade importa, mesmo quando outros tentam negá-la. Obrigada por ouvir minha jornada e desejo-lhe coragem em seu próprio caminho para a cura.